Nostro Dio. Jesus morreu na cruz por nós Gesù è morto sulla croce per noi e nós somos livres. e noi siamo liberi. Pode dizer para o pessoal que está do seu lado, nós somos livres. E alle persone accanto a te, noi siamo liberi. Mas dizer, Siamo liberi. Nós somos livres. Ma dillo con Siamo convinzione, liberi. siamo liberi. Nós somos amados e abençoados pelo Senhor Jesus. Siamo Aleluia. amati e benedetti dal Signore Gesù. Quem crê nessa verdade? Chi crede in Amen. questa verità? Amen. Aleluia. Vamos orar pela palavra. Pedimos pela palavra. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, Ringraziamo il Signore per l'opportunità di essere qua riuniti come Chiesa que possamos ouvir a palavra dele. Amém? e che possiamo ascoltare la Sua parola. Te convido a fechar seus olhos e falar com o Senhor. Ti invito a chiudere i tuoi occhi e a parlare col Signore. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui unidos como igreja. Noi ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità di essere qua riuniti come Chiesa, Porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra de desafio para nós. perché noi crediamo che tu hai una parola che ci sfida, Uma Signore. palavra que nos leva a avançar. Una parola che ci porta ad avanzare. Nós te agradecemos Noi ti ringraziamo pela oportunidade de estarmos aqui. per questa opportunità di essere qua. Fala conosco. Parla con Nós noi. abrimos nossos corações. Noi apriamo il nostro cuore Nós queremos aprender com o Senhor. e vogliamo imparare con te, Em Signore. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém? Amen. Amen. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos a respeito das tribulações. Vorrei condividere con i fratelli qualcosa che ha a che fare con le tribolazioni. Que muitas vezes nós passamos por alguns momentos difíceis na vida. Che spesse volte passiamo momenti difficili nelle nostre Eu sei que vite. você nunca passou por isso. Não? Io so che tu non hai mai passato momenti difficili. Amém? Amen. Muita convicção, não. Non ho sentito convinzione. E muitas vezes essas preocupações nos deixam ansiosos por muitas coisas. E molte volte queste preoccupazioni ci lasciano con ansia di tante cose. Nós ficamos preocupados se vai ter dinheiro até o final do mês. Ci preoccupiamo se abbiamo abbastanza soldi a fine mese. Nós nos preocupamos com o nosso casamento. Ci preoccupiamo con il nostro Nos matrimonio. preocupamos com a criação dos nossos filhos. Ci preoccupiamo con come cresciamo i nostri figli. Nos preocupamos com a nossa saúde. Ci preoccupiamo con la nostra salute. Tudo isso é saudável, Tutto questo è salutare, desde que existe um limite. fino a quando non supera il limite. Porque muitas vezes nós vivemos vivemos ansiosos, muito ansiosos por essas coisas. Perché a volte viviamo molto in ansia per queste E cose. essas coisas tiram a nossa paz. E queste cose tolgono la nostra Muitas pace. vezes tiram até mesmo nossa alegria. Molte volte Amen. ti tolgono anche l'allegria. Alguém já ficou triste por alguma situação? Qualcuno è già rimasto triste per qualche situazione. Às vezes é uma situação Amen. que você passa e por aquele momento você é realmente impactado por aquilo e fica triste. A volte c'è una situazione che stai passando, in quel momento ha un impatto su di te, quella situazione rimane triste. Mas Deus não tem uma vida inteira de tristeza. Ma Dio non ha preparato una vita intera di tristezze. Ele tem uma vida em paz, Lui ha una vita di pace, de alegria, di allegria, de satisfação, di de soddisfazione, descanso. di riposo. Quem crê nisso? Chi ci crede? Amen. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Vediamo cosa dice la parola di Dio. João 16:33. Giovanni 16:33. Essa aqui é uma frase do próprio Jesus. Questa è una frase che Gesù ha detto. Nosso Senhor disse a respeito das nossas aflições, Questo era il Signore che parlava riguardo alle nostre afflizioni, as nossas preocupações. le nostre preoccupazioni. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E lui ha detto così, Scusa, Giovanni 16, Giovanni 16, 33. 33. João 16:33. Isso. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Olha que ele não fala que é uma paz qualquer. E lui non dice che è una pace qualsiasi, Ele fala de uma paz específica. lui parla di una pace specifica. Qual é a paz que ele fala aqui? Qual è la pace di cui lui sta A parlando? paz em mim. La pace in me. Sim? É isso que você leu? È questo che hai letto? O que significa isso? Cosa significa? Porque pode existir uma paz aí fora, Perché può esistere una pace là fuori, mas a paz que ele está declarando a nós é uma paz que vem dele. ma la pace che lui sta dichiarando qua è una pace che viene da lui. Existem dois tipos de paz. Esistono due tipi di pace. A paz que as pessoas buscam no mundo La pace che le persone cercano nel e a mondo paz que nós encontramos em Jesus. e la pace Amen. che noi troviamo in Gesù. A paz do mundo é quando nada de ruim está acontecendo. La pace del mondo è quando non succede niente di male. Quando não tem guerra nem paz. Quando non ci sono guerre c'è la pace. Quando está tudo muito bem, é paz. Quando va tutto troppo bene è É pace. assim que você aprendeu? È così che hai imparato. Nós aprendemos de criança que nós podemos ficar em paz quando está tudo bem. Noi impariamo sin da bambini che
è tutto bene, che siamo in pace quando va tutto bene. Mas Jesus quer nos falar de uma outra paz. Ma Gesù ci vuole parlare di un'altra A pace. paz do Senhor é uma paz que mesmo que as coisas estão sendo difíceis, eu posso ficar em paz. La pace del Signore è una pace che anche se le situazioni sono difficili, io posso rimanere in pace. Ainda que eu esteja com muitas preocupações no meu coração, Ele está querendo dizer que Ele vai colocar a paz dele em nós. Anche se il cuore è pieno di preoccupazioni, lui sta dicendo che metterà la sua pace in Pode noi. ser que o mundo está caindo, está todas as coisas destruindo, tudo muito ruim, mas eu tenho paz dentro do meu coração. Il mondo può cadere, può andare veramente tutto a pezzi, ma io ho pace nel mio Você já cuore. encontrou essa paz? Hai mai incontrato questa pace? Amen. Não fico preocupado com nada, nada me abate. Non sono preoccupato con niente, nulla mi smuove. Nada tira essa paz de mim. Niente mi toglie Eu não questa fico pace. ansioso com as circunstâncias. Io non ho ansia nelle Eu não me preocupo circostanze. com nada, porque eu sei que essa paz está em mim. Non mi preoccupo con niente perché so che questa pace è parte di me. Amém? Amen. Tem Amen. essa paz aqui já. Chi ha questa pace qua? Pastor, eu tenho, mas às vezes parece que não tenho. Pastore, io ce l'ho, ma a volte mi sembra che non ce l'ho. Quem faz parte desse grupo aí? Às vezes Fa parte di parece questo que tem, gruppo. parece que não tem. Sembra che ce l'hai e che non ce l'hai. Então eu quero falar para você. E quindi voglio dire a te oggi Nós vamos vencer essa ansiedade e todas essas preocupações. che noi vinceremo l'ansietà e tutte le preoccupazioni. Então Jesus dizia: E quindi Gesù diceva: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni. Então ele está dizendo aqui que no mundo, nós passaremos por situações E difíceis. quindi lui ci sta dicendo che nel mondo noi passeremo per situazioni difficili. E ele está falando: você deve ter paz em mim, mas você fica esperto que vai ter tribulação. E lui dice: tu devi avere pace in me, ma occhi aperti perché ci sarà una tribolazione. Você vai passar por muitas aflições, Passerai per tante afflizioni porque nós ainda estamos no mundo. perché ancora facciamo parte del mondo. Quando nós chegarmos na eternidade com o Senhor, não vai haver mais essas coisas. Quando arriveremo nell'eternità col Signore non ci saranno più queste Mas cose. ele está falando aqui: Ma lui sta dicendo qua: no mundo passais por aflições. nel mondo passerete per tribolazioni. Irmãos, estão entendendo? State capendo, fratelli? Você já passou alguma vez por alguma tribulação? Se mi è passato qualche volta per qualche tribolazione, Pergunta a pessoa que está do seu lado se ele já passou por alguma tribulação. vede la persona a fianco a te. Mas isso é propício do mundo. Ma questo è normale nel mondo. Aí ele diz assim: mas. E lui dice: ma, Jesus, às vezes quando ele coloca um mas, é porque ele quer dizer algo muito poderoso. e Gesù quando lui dice ma è perché vuole dire qualcosa di molto potente. É que ele está dizendo uma realidade e ele está dizendo: eu coloco um mas porque eu posso mudar essa realidade. E lui lì espone una realtà e dice ma perché lui può cambiare questa realtà. Ou seja, no mundo você tem aflições, mas. Ossia nel mondo avrete tribolazione, ma, E aí ele coloca uma condição melhor, mais elevada para nós. e lui mette una condizione più elevata, Os migliore. irmãos estão entendendo? Amen. Stanno capendo i fratelli? Qual que é essa posição elevada? Qual è questa condizione elevata? Mas tende bom ânimo, eu Mas- venci o mundo. Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Graças a Deus. Grazie. Porque ele venceu o mundo, Perché lui ha vinto il mondo, nós podemos ter bom ânimo. noi possiamo farci coraggio. Na tradução italiana fala de coragem. Nella traduzione italiana dice di coraggio. O que isso implica? Cosa implica Você questo? não precisa ter medo, Che non deve avere paura, porque o Senhor está com você. perché il Signore è con Na te. verdade, porque ele venceu o mundo, In realtà perché lui ha vinto il mondo, nós podemos desfrutar dessa noi vida de paz. possiamo godere di questa pace. Então Jesus nos alertou que no mundo nós teremos aflições. E quindi Gesù ci ha avvisato che avremo afflizioni nel Sim mondo. ou não? Sì o no? Mas ele diz: Ma lui dice: não precisa se preocupar. non preoccuparti, Eu venci o mundo. io ho vinto il E mondo. porque eu venci, vocês vão vencer também. Perché io ho vinto, anche voi E vincerete. você não precisa se esforçar para vencer. E non ti devi sforzare per Você vincere. precisa apenas crer no que ele está dizendo. Tu devi solo credere in quello che lui E ha ele detto. disse que porque ele venceu o mundo, nós podemos desfrutar dessa paz. Che perché lui ha detto io ho vinto il mondo, noi possiamo godere di questa pace. Vamos ver outra coisa que Jesus falou também. Vediamo un'altra cosa che Gesù ha detto. Mateus 6:25. Matteo 6,25. Ele continua dizendo aqui a respeito de nós vivermos uma vida ansiosa. Lui continua a parlare qua di una vita vissuta con ansietà. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete.
Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Aleluia. Então aqui ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. E quindi lui qua dice, non siate in ansia per la vostra vita. Diga a pessoa que está do seu lado, não andeis ansiosos pela vossa E vida. alla persona che non essere in ansia. Non siate in ansia per la vostra Não vita. se preocupe com a sua vida. Non ti preoccupare con la tua vita. Vença essa ansiedade. Vinci questa Em ansietà. algum momento da sua vida você teve ansiedade por algo? Hai mai avuto ansietà per qualcosa? Essa semana? Amen. Questa settimana? Hoje? Amen. Oggi? Amen. A ansiedade é a consequência de algo muito mais profundo. L'ansietà è la conseguenza di un qualcosa di più profondo. Jesus está falando para você, vença essa ansiedade. Gesù ti sta dicendo vinci questa ansietà. E aqui no versículo 26 ele fala algo poderoso. E qua nel versetto 26 dice qualcosa di potente. Porque olha que interessante. Guarda com'è interessante. Ele primeiro diz para você, não viva ansioso. Lui prima ti dice non vivere in ansietà. Não precisa se preocupar com as circunstâncias. Non ti devi preoccupare con le circostanze. Mas quem de nós realmente consegue vencer a ansiedade de uma forma simples? Ma chi di noi riesce a vincere l'ansietà in modo semplice? Porque nós nos preocupamos com as coisas. Perché noi ci preoccupiamo con le Mas cose. deixa eu dizer algo para você. Io ti voglio dire una cosa. Não há nada que Deus não nos peça Non c'è niente che Dio ci chieda que nós não podemos fazer. che noi non possiamo fare. Sabia disso? Lo sapevi? Tudo que a palavra de Deus dele diz, nos desafia a viver, é possível nós vivermos. Tutto quello che la parola di Dio ci dice, ci sfida a vivere, è possibile da Você vivere. está entendendo o que eu estou dizendo? Alleluia. Amen. Então, se ele está dizendo para você, não viva ansioso, é porque existe uma forma de viver sem ansiedade. Quindi se lui ti dice non vivere in ansia, è perché esiste un modo di vivere senza ansia. Você crê no que Jesus diz? Tu credi in quello che Gesù ha Se ele está detto? dizendo para você, não viva ansioso, é porque isso é possível. Se lui ti dice non vivere in ansietà, è perché è Diga possibile. para a pessoa que está do seu lado, é Non possível. vivere in Dillo, ansia. è possibile. Vivi senza ansietà. Olha o que ele diz no versículo 26. Guardate cosa dice nel versetto Vamos 26. ler. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que essas aves? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? O que ele está dizendo aqui? Cosa sta dicendo qua? Você já viu algum passarinho preocupado em trabalhar, que se ia faltar dinheiro no final do mês? Hai mai visto qualche uccellino preoccupato a trovare i soldi fino a fine mese? Alguém já viu aqui um passarinho preocupado? Qualcuno ha mai visto un uccellino Se preoccupato? vai ter dinheiro para pagar aluguel? Che- Se vai ter dinheiro para pagar aluguel? Se avrà dei soldi per pagare l'affitto? Alguém já viu? Qualcuno ha mai visto un O uccellino aluguel, o così? aluguel da árvore? Un uccellino che deve pagare l'albero, Do ninho, né? che deve pagare il nido dell'albero? Já viu alguém, um passarinho preocupado com isso? Non hai mai visto un uccellino preoccupato? E por que Jesus está fazendo essa comparação? Perché Gesù sta facendo questo paragone? Porque Ele quer nos ensinar através dessa postura. Perché lui ci vuole insegnare attraverso questo comportamento. Se nós nos preocupamos, nós estamos perdendo a oportunidade de viver em paz. Se noi ci preoccupiamo, noi stiamo perdendo l'opportunità di vivere in pace. Ele finaliza o versículo dizendo: Lui finisce il versetto dicendo: não valeis vós muito mais do que as aves? non valete voi molto più di loro, degli uccelli? O que ele está dizendo? Cosa sta dicendo? Você acredita mesmo que eu me preocupo mais com os pássaros do que com a sua vida? Tu veramente credi che io mi importo più con gli uccellini che con la tua vita? Você concorda comigo que está escrito isso? Tu concordi con me che è scritto in questo senso? Se os passarinhos não estão preocupados com essas coisas, Se gli uccellini non si preoccupano con queste cose, por que nós ficamos tão ansiosos, preocupados com elas? perché noi rimaniamo così in ansia, preoccupati con loro? Então, daí no versículo 27 ele fala outra coisa mais profunda. Quindi nel versetto 27 dice qualcosa di più profondo. Versículo 27, né? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? O que ele está dizendo aqui? Cosa sta dicendo qua? Nós não podemos mudar as nossas circunstâncias. Noi non possiamo cambiare le nostre circostanze. Aquela situação difícil da sua vida, você não consegue mudar simplesmente porque você está preocupado com ela. Quella situazione difficile della tua vita tu non la cambierai semplicemente rimanendo preoccupato. Só porque eu estou ansioso, as coisas não mudam. Solo perché ho ansia, le cose non cambiano. Os irmãos estão entendendo? Amen. State capendo, Então ele fratelli? fala para você, não fique ansioso. Ti voglio dire, non rimanere in ansia. Não se preocupe. Non preoccuparti. Você vai vencer essa ansiedade. Tu vincerai questa ansietà. Quem deseja vencer a ansiedade? Chi Amen. desidera vincere l'ansietà qui? Pastor, eu não tenho ansiedade não, pastor. Pastore, io non ho ansietà. Amém? Alguém não tem ansiedade? Amém. Qualcuno non ce l'ha? Levanta a mão para orar por mim aqui. Ó,
Ele está orando por mim, eu estou. Então todos nós temos esse problema de viver ansiosos. Quindi tutti noi abbiamo questo problema di vivere in ansia. Ninguém de nós fica ansioso porque quer. Nessuno di noi rimane in ansia perché vuole. Jesus manda, não seja ansioso. Jesus desafia, não seja Gesù ansioso. ti sfida, non essere in ansia. E você fala, não, eu sou ansioso, eu prefiro ser ansioso, eu gosto. E tu dici, no, io sono in ansia, preferisco così, mi piace. Eu gosto de ser ansioso. A me piace essere Tem alguém avere assim? ansietà. Se tiver, aí eu vou orar por você. C'è qualcuno così? Ninguém é assim. Nessuno è Nós così. não queremos viver ansiosos. Noi non vogliamo Nós não vivere in queremos ansietà. viver preocupados. Non vogliamo vivere Mas por que preoccupati. então nós vivemos assim? Ma perché viviamo così Eu não allora? tenho pessoa que pensa, pelo amor de Deus, me fala, por que eu fico ansioso? Chiedi alla persona, ma perché rimane in Por ansietà? que eu estou ansioso com essas coisas todas? Perché io ho ansietà per queste Eu cose? não vejo o passarinho ficar preocupado com nada. E Jesus está falando que eu valho mais que um passarinho. Io non vedo gli uccellini preoccupati con niente. Gesù ha detto che io valgo più di un uccellino. Amém. Amen. Quem se Amém. considera aqui mais importante que um passarinho? Chi si considera più importante di un uccellino? O próprio Jesus Amém. disse que você é muito mais importante que um passarinho. Gesù ha detto che tu sei molto più importante di un Mas uccellino. os passarinhos não semeiam, não colhem, não ajuntam e mesmo assim são abençoados. Tem sempre comida para eles. Ma gli uccellini non seminano, non mietono, dello stesso sono benedetti, hanno sempre cibo. Então nós podemos viver como os passarinhos, E quindi noi possiamo vivere come gli uccellini. cantando por aí. Possiamo cantare. Faz aí com o seu casal. Fai così la persona che ha Estou brincando com vocês. Mas sabe, nós podemos viver em paz. Noi possiamo vivere in É pace. isso que Deus tem para você. È questo che ti ho detto. Mas se Jesus está desafiando a gente a viver em paz, Ma se Gesù ci sta sfidando a vivere sem in pace, nenhuma preocupação, ansiedade, senza nessuna preoccupazione e ansietà, e nós não queremos isso, e noi non vogliamo questo, como que nós fazemos então para viver em paz? come possiamo allora vivere in pace? Sabe, queridos, tem muitos problemas na nossa vida que nós não conseguimos vencer porque nós estamos trabalhando da forma errada. Ci sono tanti problemi nella nostra vita che non riusciamo a vincere perché lavoriamo nel modo sbagliato. Nós estamos focando nas coisas que são superficiais. Stiamo focalizzando nelle cose superficiali. Imagine se uma árvore está precisando, começa a cair as folhinhas lá secas, Se tu vedi un albero e c'ha le foglie secche che iniziano a cadere, que está com algum problema nos frutos que está ficando podre, por che ci exemplo. sono le frutte che sono macce, O que nós fazemos muitas vezes? cosa facciamo tante A volte? gente vai e tira as folhas secas ou os frutos Noi podres. togliamo le foglie secche, tutte le frutte, i frutti, E vai acontecer de novo depois. e succederà di nuovo dopo. Por quê? Perché? Porque às vezes nós achamos que o problema é só você tirar essas folhinhas secas ou esses frutos podres e está tudo resolvido. Perché a volte pensiamo che il problema sia solo togliere quello che è maccio, quello che è secco, e è risolto. A gente coloca nosso foco nessas coisas que são superficiais. Focalizziamo in quello che è superficiale. Mas nós precisamos, para resolver muitos problemas na nossa vida, ir no fundo, lá na raiz do problema. Ma noi per risolvere i problemi della nostra vita dobbiamo andare alla loro radice. Então tem que colocar nutrientes na raiz da árvore para que ela possa dar frutos bons. E quindi dobbiamo mettere dei nutrienti alla radice dell'albero perché dia frutti Os buoni. irmãos estão entendendo? I fratelli stanno O capendo? que isso significa? Cosa Tem significa? muitas coisas na nossa vida que nós não conseguimos tratar porque nós estamos ainda arrancando essas folhinhas secas. Ci sono tante cose nella nostra vita che non riusciamo a trattare perché ancora stiamo strappando le foglie secche. Enquanto nós não vamos na raiz e não colocamos o nutriente correto para que a árvore cresça de forma saudável, nós não resolvemos o problema. Finché non andiamo alla radice con i nutrienti giusto perché crescano le foglie e i frutti buoni, noi non risolveremo il problema. Então, às vezes nós estamos arrancando as folhinhas secas. Quindi spesso strappiamo lì le foglie secche, De forma superficial nós estamos resolvendo nosso in problema. modo superficiale risolviamo il problema, Mas no longo prazo isso vai voltar. ma a lungo termine questo tornerà Então nós indietro. precisamos ir na raiz do problema. Quindi dobbiamo andare alla radice, Debaixo do solo. sotto il suolo. É ali que nós devemos trabalhar. È lì che dobbiamo Os lavorare. irmãos estão entendendo a ilustração? I fratelli hanno capito questa Então, illustrazione. vou dar alguns exemplos para você. Vi darò qualche esempio. Alguns exemplos de folhas secas que nós estamos arrancando. Alcuni esempi di foglie secche che noi stiamo strappando. Às vezes nós estamos problema na nossa área financeira. A volte nella nostra area finanziaria, Nós temos um problema. noi abbiamo un problema nell'area E a finanziaria. gente fala, não, vou trocar de trabalho. O dia que eu trocar de trabalho, resolve o E problema. noi diciamo, no, io cambierò lavoro. Il giorno che cambio lavoro ho risolto. Mas às vezes isso é só uma folha seca. Ma a volte è solo una foglia Tem secca. coisas mais profundas que precisam ser trabalhadas. Ci sono cose più profonde che vanno lavorate. Ah, não, eu vou mudar de célula. Ah no, cambio life group. Porque eu não estou gostando desse povo, vou contar a célula melhor. Mas Perché non mi piace questo popolo, vado da un life group migliore, più gradevole. você está arrancando as folhinhas secas. Stai strappando le foglie secche. Qual que será a origem desse problema? Qual è l'origine di questo problema? Ah, não, vamos divorciar, não gosto mais do meu cônjuge. Ah no, mi voglio divorziare, non mi piace più il mio partner. Folha seca que você está arrancando. È una foglia secca che stai Ah, strappando. eu tentei por tantos anos ter filhos, mas até agora não tive. Ho provato per tanti anni ad avere figli, ma non ce li ho avuti fino ad adesso. Desisto, não vou ter filho nunca na minha vida. Mi arrendo, non avrò mai dei figli. Folha seca. È
è una foglia Os secca. irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Então, capendo. enquanto você está arrancando folha seca, você não está resolvendo o problema de E fato. mentre tu strappi queste foglie secche, tu non stai risolvendo niente. Então, às vezes, nós queremos vencer a ansiedade não estando ansioso. E quindi a volte noi vogliamo vincere l'ansietà non avendo ansia. Daí você volta para casa, E quindi tu torni a casa você fala, o pastor falou para eu não ficar ansioso. e quindi dici, il pastore ha detto che non devo rimanere in Eu ansia. não vou ficar ansioso. E io non rimarrò in Eu não vou ansia. ficar ansioso. Non rimarrò in Eu não vou ficar ansia. ansioso. Non rimarrò in Você ansia. chega na sua casa falando isso. Arrivi a casa tua dicendo questo, Mas a ansiedade não é a raiz do problema. A ansiedade são as folhas secas. ma l'ansietà non è la radice del problema, l'ansietà sono le foglie Você está secche. preocupado com as coisas porque é o sintoma final de algo que está acontecendo lá dentro. Tu sei preoccupato con delle cose e questo è il sintomo finale di qualcosa che succede dentro. Não é simplesmente você falar que não vai ficar mais ansioso. Non è semplicemente dire che non sarai più in ansia. Nós precisamos entrar no mais profundo e entender qual que é a raiz do problema. Por que nós estamos ansiosos? Noi dobbiamo andare più profondo e capire la radice del problema. Perché siamo in ansia? Os irmãos estão entendendo? I fratelli Beh. stanno Eu seguendo. vou usar um exemplo do Jardim do Éden para avançar nessa questão. Vi darò un esempio del giardino dell'Eden, così che in modo da proseguire e avanzare in questo. Vamos ler aqui, Gênesis 3, 9. Genesi 3:9. Nós sabemos que o pecado é um problema para o homem. Noi sappiamo che il peccato è un problema per Sim ou l'uomo. não? Sì o no? A Bíblia diz que todos os pecados parecem a glória de Deus. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Então Dio. todos nós temos problema com o pecado. Tutti noi abbiamo problemi col peccato. Mas às vezes a gente querer tratar o pecado não resolve o problema. Ma a volte noi che vogliamo trattare il peccato non risolve il problema. Se eu ficar falando para você todo dia, você precisa vencer o pecado, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não resolve o problema. Se io ti dico tutti i giorni, hai questo peccato, devi smettere di fare questo e fare quello, questo non risolve il tuo Nós estamos problema. apenas arrancando as folhas secas. Noi stiamo semplicemente strappando le Nós foglie temos que ir mais secche. profundo para entender qual que é a raiz do pecado das nossas Noi vidas. dobbiamo andare più profondo e capire qual è la radice del peccato nelle nostre Da mesma vite. forma que nós temos que entender a raiz profunda, por que eu sou ansioso, eu tenho que entender também a raiz profunda, por que eu tenho pecado. Allo stesso modo in cui dobbiamo capire nella profondità della radice perché sono in ansia, allo stesso modo funziona col peccato. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Vamos capendo? ver então quando iniciou o pecado lá no Éden. Vediamo quando è iniziato tutto quel peccato. Nós sabemos que o homem pecou, Noi sappiamo che l'uomo ha peccato, ele comeu do fruto proibido. ha mangiato del frutto proibito Deus falou, você pode comer todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. e Dio ha detto tu puoi mangiare di tutti gli alberi tranne di quello della conoscenza del bene e del E male. o homem comeu daquela árvore. E l'uomo ha mangiato di Ele quell'albero. desobedeceu a vontade. Lui ha disubbidito alla volontà di Dio. Amém? Amen. Isso é o pecado. Questo è il peccato. Agora, olha que interessante. Ora guarda com'è interessante. Depois que o homem pecou, Dopo che l'uomo ha peccato, aconteceu uma consequência na vida dele. c'è stata una conseguenza nella sua vita. E aqui no versículo 9 relata um pouquinho dessa consequência. E lo vediamo un po' meglio nel versetto 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Interessante essa pergunta de Deus, não? Interessante questa domanda di Dio, no? Onde estás? Dove sei? Você acha que Deus não sabe onde ele estava? Tu pensi che Dio non sapeva dov'era? Você parou para pensar nisso? Si è mai fermato a pensarci? Deus estava brincando de esconde-esconde. Dio stava giocando a nascondino con Vamos lui. brincar com o homem, vai. Já que ele quer brincar, vamos brincar. Giochiamo con l'uomo, dai, lui ha voglia di giocare. Aonde você está, Adão? Dove sei, Adamo? Brincar nas campinhas, né? Sì, nascondi. Deus sabia onde ele estava. Dio sapeva dov'era. Mas olha que interessante. Ma guarda che interessante. Deus estava aqui de alguma forma querendo focar onde está o problema de fato. E in qualche modo Dio stava cercando di focalizzare su dov'era il problema. Ele não chegou já lá falando um monte de coisa. Lui non è arrivato già lì dicendo un sacco di cose. Ele começou perguntando onde ele estava. Lui ha iniziato a chiedere dove sei? Porque o problema está começando ali. Perché il problema inizia là. Porque Adão se escondeu. Perché Adamo si è nascosto. Então o problema que nós somos ansiosos tem a ver com a nossa reação de algo mais profundo. Quindi l'ansietà, il problema dell'ansietà è semplicemente una reazione a un qualcosa di più profondo. Versículo 10. Versetto 10. Aí Adão respondeu: Allora Eli rispose: Ouvi a tua voz no jardim e por que estava nu tive medo e me escondi. ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Então a Bíblia fala que ele teve medo e por isso ele se escondeu. Quindi la Bibbia dice che lui ha avuto paura e per questo si è nascosto. Sim ou não? Sì o no? Então o se esconder tem a ver com essa atitude de ficar preocupado com as coisas. Quindi il nascondersi ha a che fare con questo atteggiamento di essere preoccupato con le Por que cose. ele estava se escondendo? Perché si nascondeva? Quem sabe por que ele estava se escondendo? Chissà perché si nascondeva. Porque algo tinha acontecido errado.
perché era successo qualcosa di sbagliato. Então ele estava se escondendo de Deus. Quindi lui si stava nascondendo da Dio. Então, mas por que ele se escondia de fato? Ma perché si nascondeva Porque realmente? ele teve medo. Perché lui ha avuto paura. Diga o pessoal que está do seu lado, Adão teve medo de Chi è la Deus. persona a fianco a te? Adamo ha avuto paura di Dio. Adamo ha avuto paura. Então, se eu for mais profundo do que simplesmente as folhas secas, eu posso encontrar algo que está ali atrapalhando a vida de Adão. Quindi se vado più in profondità rispetto alle foglie secche, io posso vedere cosa stava disturbando la vita di Adamo. Ele estava se escondendo porque ele tinha medo. Lui si stava nascondendo perché aveva paura. Deixa eu dizer algo para você. Io ti voglio dire una Em cosa. relação às suas circunstâncias, desculpa, em relação às suas ansiedades, In relazione alle tue ansietà, ela é uma consequência do seu medo. questa è una conseguenza della tua paura. Você fica ansioso ou preocupado com as coisas, porque lá dentro tem um medo que você não percebe ainda. Não Tu percebe. rimani preoccupato, in ansia per delle cose, perché dentro di te c'è una paura e a volte non te ne sei accorto. Os irmãos estão entendendo? Amém. Nós ficamos ansiosos porque estamos com medo de algo. Noi rimaniamo in ansia perché abbiamo paura di qualcosa. Nós ficamos ansiosos se vai ter dinheiro para pagar o aluguel porque nós estamos com medo de não ter esse dinheiro. Noi siamo in ansia se riusciremo a pagare l'affitto perché abbiamo paura di non avere i soldi alla fine. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Às vezes a capendo. gente acha então que o problema é só ficar ansioso ou não. E quindi a volte pensiamo che il problema è semplicemente rimanere in ansia o meno. Mas se eu quero vencer a ansiedade, eu tenho que entender que é um medo escondido Amém. dentro de mim. Ma se voglio vincere l'ansietà, io devo capire che c'è una paura nascosta in me. Porque esse medo me estimula a viver uma vida preocupada. E questa paura mi stimola a vivere una vita O preoccupata. medo de ficar sozinho, La paura di rimanere da o solo, medo de não ter condição de pagar as contas, la paura di non avere le condizioni di pagare le o medo cose, de viver o resto da vida com essa enfermidade, paura di vivere il resto della vita con una o malattia, medo de ser usado por Deus ou de crescer ali na célula, de multiplicar a célula. paura di essere usato da Dio, riuscire a crescere spiritualmente in un life. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno capendo. Então, por medo, nós nos escondemos. E quindi per paura noi ci nascondiamo. Por medo, nós ficamos ansiosos. Per paura noi abbiamo l'ansia. E nós pensamos que as coisas não vão dar certo. E Amém. noi pensiamo che le cose non andranno bene. Não vai dar certo. Non andrà bene. Pelo meu medo, eu sempre penso o pior. Secondo la mia paura io penserò sempre il peggio. Os irmãos estão entendendo então? I fratelli stanno capendo. Não é só questão de trocar de trabalho. Non è una questione di cambiare Eu lavoro. preciso ir lá dentro de mim e Eu já- checar por que eu estou com medo. Io devo andare dentro di me e controllare perché ho paura. Porque eu vejo tantas pessoas preocupadas, eu preciso desse trabalho, eu preciso trocar, eu preciso fazer alguma coisa. Perché vedo tante persone preoccupate, io ho bisogno di questo lavoro, devo cambiare, devo fare. Por que você está tão preocupado com isso? Perché sei così preoccupato con Porque você questo? tem medo de Deus não te sustentar. Perché tu hai paura che Dio non ti Os sostiene. irmãos estão entendendo? Amém. Eu estou falando aqui, não é para todo mundo a mesma coisa. Io non sto dicendo che per tutti è la stessa cosa. Mas a raiz da sua ansiedade, da sua preocupação, é no medo que você tem de alguma coisa. Ma la radice dell'ansietà e delle preoccupazioni è nel fatto che hai paura di qualcosa. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno capendo, Começa com medo inizia con la paura e a consequência é a preocupação. e la conseguenza è la preoccupazione. Mas o que está por trás do medo? Ma cosa c'è dietro la paura? E aí nós vamos ver o versículo 10 novamente. Allora rileggiamo il versetto 10. Davi respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Egli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Então aqui, olha que interessante, Adão, ele teve medo porque ele estava nu. Guarda che interessante, Adamo ha avuto paura perché era nudo. Amém? Amen. Amém. O que essa nudez fala? Questa nudità cosa rappresenta? Ela representa uma vergonha. Rappresenta una vergogna. Eu me sinto envergonhado de alguma coisa na minha vida. Mi sento in imbarazzo di qualcosa nella mia vita. Eu me sinto culpado de ter feito algo. Mi sento colpevole di aver fatto qualcosa. Por causa disso eu preciso me esconder. E a causa di questo mi devo nascondere. Por causa disso eu tenho medo de chegar diante de Deus. A causa di questo ho paura di andare davanti a Dio. Então a Bíblia, Deus tinha falado para Adão, quando ele comesse da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Quindi Dio aveva detto ad Adamo, il giorno che tu mangerai del frutto della conoscenza del bene e del male, certamente morirai. Então havia ali uma palavra direta e muito clara para Adão. Quindi lì c'era una parola chiara e diretta per Se Adamo. comer, morre. Se mangi, muori. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno E o que capendo. aconteceu? Ele comeu. E cosa è successo? Lui ha mangiato. E aí ele olhou para si e falou, não morri. E lui allora si è guardato e ha detto, oh, non sono morto. Aconteceu alguma coisa. È successo qualcosa. Deus falou que eu ia morrer, mas eu não morri ainda. Dio mi ha detto che sarei morto, ma non sono morto. Então qual foi o pensamento que ele teve depois disso? Quindi qual è stato il suo pensiero dopo di questo? O dia que eu encontrar Deus, ele vai me matar. Il giorno che incontrerò Dio,
mi ucciderà. Por isso que o dia que Deus começou a procurar no jardim, Per questo il giorno che Dio lo cercava nel giardino, ele falou, vou me esconder, porque é hoje o dia que ele vai me matar. lui ha detto io mi nascondo perché oggi è il giorno in cui mi ucciderà. Então ele estava com medo de Deus. E quindi lui aveva paura di Dio. Ele tinha motivo para estar com medo? Lui aveva paura, aveva motivo per avere paura? Sim ou não? Sì o no? Claro que sim. Certo che sì, Porque ele tinha uma culpa. perché lui aveva una colpa. Ele fez algo que Deus não falou para não fazer. Lui ha fatto qualcosa che Dio le aveva detto di non A fare. consequência de ter decidido fazer aquilo era a sua morte. La conseguenza di aver deciso di fare quello era la morte. Mas então, na raiz do problema, antes mesmo do medo, existe algo mais profundo Ma ainda. allora nella radice del problema, nella paura c'è qualcosa di ancora più profondo. Então, a ansiedade tem a ver com as folhas secas. Quindi l'ansietà ha a che fare con le foglie secche. O medo tem a ver com algo mais profundo. La paura ha a che fare con qualcosa di profondo. Mas para que eu tenha medo, tem algo mais profundo ainda que eu preciso trabalhar, que é a raiz do problema. Ma perché io abbia paura c'è qualcosa di ancora più profondo che io devo lavorare. per il Que problema. então estava na vida de Adão que o fez ficar com medo e se esconder? Cosa c'era nella vita di Adamo che lo portava a nascondersi ed avere paura? Ele identificou que ele estava nu. Lui ha identificato che era nudo. O que isso implica? Cosa A implica? nudez fala de você se sentir culpado por algo que você fez. La nudità è un segno chiaro di essere colpevole per qualcosa. É uma consciência do pecado. È una coscienza del peccato. É aquele sentimento de dívida. È quel sentimento di debito. Ah, eu não fiz como deveria ter feito. Ah, non ho fatto come avrei dovuto. Eu não mereço receber isso de Deus. Io non merito questo da Dio. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Então a raiz capendo? do problema também não é o medo. Também não é o medo. La radice del problema non è la paura. A raiz do problema tem a ver com esse sentimento de culpa diante do meu relacionamento com Deus. La radice del problema ha a che fare con un sentimento di colpa dinanzi nella sua relazione con Dio. Então a base do medo é esse sentimento de rejeição. Quindi la paura ha questo come base, ha questo sentimento di rigetto. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou ser rejeitado por Ele vai me matar. Quando arriverò dinanzi a Dio, Lui mi rifiuterà, mi ucciderà. Então, olha que interessante, se a gente trazer isso para a nossa vida, nós podemos enxergar de forma muito clara esse medo. Se noi portiamo questo nella nostra vita, noi possiamo vedere in modo chiaro questa paura. A base do medo é quando eu não me sinto amado pelo Senhor. La base della paura è quando non mi sento amato dal Eu tenho Signore. medo de chegar diante de Deus. Io ho paura di arrivare Eu davanti tenho a medo de Dio. chegar a pedir algo para Ele. Io ho paura di andare lì a chiedergli Porque eu qualcosa. tenho culpa. Perché ho della colpa, Porque eu não sou perfeito. perché non sono Porque eu perfetto, errei. perché ho sbagliato, Porque eu não mereço. perché non merito. E aí, quando eu tenho esse sentimento sem controle, E quando ho questo sentimento scontrollato, eu tenho medo de todas as coisas. io ho paura di tutte le E cose. por conta disso, por causa do medo, eu fico ansioso. E a causa di questa paura io rimango in ansia. Os irmãos estão entendendo? I fratelli capiscono? Então é aquele sentimento, eu preciso ser melhor para que Deus possa me amar. E quello è quel sentimento, io devo essere migliore perché Dio mi possa amare. Eu preciso dar o meu melhor para merecer o amor de Deus. Io devo dare il mio meglio per meritare l'amore di Então, Dio. todo medo é proveniente do sentimento de condenação. E quindi ogni paura proviene da un sentimento di condanna. É a falta de conhecimento de quanto nós somos amados por Deus. È la mancanza di conoscenza di quanto siamo amati da Dio. Então, de verdade, a raiz do problema tem a ver com o amor de Deus. Os Quindi la radice del problema ha a che fare con l'amore di Dio. irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Você capendo. consegue enxergar medo na sua vida? Riesci a vedere le paure nella tua Tem vita? alguma área que você está muito ansioso? C'è un'area in cui sei molto Comece a ansia. pensar nessa área. Inizia a pensare a questa Você area. vai ver que o que está trazendo essa ansiedade é um medo. Tu vedrai che ciò che ti porta questa preoccupazione, questa ansia è la paura. É o medo de não ser abençoado pelo Senhor? È la paura di non essere benedetto dal É Signore. o medo de não ser aceito por Deus? È la paura di non essere accettato davanti a É Dio. o medo de não ser suprido por Deus? È la paura di non avere Provisione. la provvigione da Dio. É o medo de tantas coisas. È la paura di tante cose. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno capendo? Você consegue reconhecer algum medo na sua vida? Riesci a riconoscere qualche paura nella tua vita? Qual que é a raiz do medo? Qual è la radice della paura? O sentimento de culpa diante de Deus. Un sentimento di colpa davanti a Dio. Eu tenho medo porque eu acho que Deus não vai me ouvir. Io ho paura perché sono sicuro che Dio non mi ascolterà. Eu tenho medo porque eu fiz alguma coisa muito séria e Deus não vai me perdoar. Io ho paura perché ho fatto uno sbaglio molto serio e Dio non mi perdonerà. Os irmãos estão entendendo? I fratelli riescono a capire? Sim ou não? Sì o no? Amen. Tem alguém vivo aqui? C'è qualcuno vivo qua? Amém. Vamos ver um texto aqui muito poderoso. Leggiamo un testo qua molto potente. 1 João 4,18. 1 Giovanni 4,18. Como que nós podemos nos livrar dessa condenação?
Come possiamo liberarci da questa condanna? A primeira coisa é nós crermos que o nosso pecado já foi apagado. La prima cosa è credere che il nostro peccato è già stato cancellato. Você crê nisso? Tu credi in questo? Amen. Jesus naquela cruz, ele venceu o pecado e a condenação. Gesù in quella croce ha vinto il peccato e la condanna. Ele Aleluia. tirou de nós toda a condenação, Lui ha tolto da noi ogni condanna, toda a culpa pelo pecado, ogni colpa del peccato, todo escrito de dívida ogni debito e nos levou para a cruz. e l'ha portato nella E ele croce. venceu o mundo. Lui Amen. ha vinto il Por mondo. isso ele disse que você pode ter coragem. Per questo gli ho detto che tu puoi farti coraggio. Tem bom ânimo. Abbi coraggio. fatti Ainda que coraggio. no mundo você tenha aflições, tem bom ânimo. Avrete afflizioni nel mondo, ma fatti coraggio. Porque eu venci o mundo. Perché io ho vinto il E mondo. porque eu venci, você creu no meu sacrifício, todos os seus pecados foram cancelados. E perché io ho vinto e tu hai creduto nel mio sacrificio, tutti i tuoi peccati sono stati cancellati. Amém? Amen. Você crê nessa verdade? Tu credi in questa Que todos os verità? seus pecados foram cancelados. Alleluia. Tutti i peccati sono stati cancellati nella Sabia que croce. Deus não pode te cobrar os seus pecados? Tu sapevi che Dio non può Dio non può rivendicare i tuoi peccati. Sabia disso? Lo sapevi? Porque talvez nós temos medo de chegar diante de Deus. Perché a volte noi abbiamo paura di arrivare davanti a Porque Dio. nós achamos que se nós chegarmos ali, Ele vai nos cobrar. Fica difícil cobrar. Ele vai ser cobrado. Ele vai nos cobrar de algo. Ele vai exigir algo de nós. Noi abbiamo paura che quando arriviamo lì lui avrà qualcosa da addebitarci, qualcosa in sospeso da... Complimento. Bravo. Avete capito, por favor? Avete capito? Amen. Você capito? Às vezes nós temos essa preocupação. A volte noi abbiamo questa Para que preoccupazione. você possa ter uma vida em paz, sem medo das coisas, você precisa entender que os seus pecados foram cancelados. Perché tu possa avere una vita in pace, senza paura, tu devi capire che i tuoi peccati sono stati cancellati. Escuta o que eu vou dizer para você com muito carinho. Ascolta quello che ti dirò e te lo dico con affetto. Deus nunca vai cobrar de você os seus pecados. Dio non ti farà mai pagare per i tuoi peccati. Você crê nisso? Tu credi in Amen. questo? Alleluia. Entender, senão não vamos conseguir avançar na palavra. Tu devi capire perché sennò non riusciamo ad andare avanti nella parola. Você precisa entender que quando você chega diante de Deus, Ele não está olhando para você com um olhar de culpa. Tu devi capire che quando Condenazione, tu scusa. vai davanti a Dio, Lui non ti guarda con uno sguardo di condanna. Ah, eu sei o que você fez. Io so cosa hai fatto. Você não merece ser abençoado. Tu non meriti la Você benedizione. nunca vai merecer um bom Tu trabalho. non meriterai Você mai nunca vai ter uma família Non abençoada. avrai mai una famiglia Você benedetta. nunca vai crescer, nunca vai multiplicar sua célula. Non crescerai mai e moltiplicherai il tuo life. Às vezes a gente pensa que Deus é assim conosco. A volte pensiamo che Dio è così con noi. Sinceramente, nós cremos nisso ou não? Sinceramente, noi crediamo in questo o Muitas vezes no? nós temos medo disso. Molte volte abbiamo paura di Mas questo. Deus não tem isso para você. Ma Dio non ha questo per noi. Ele te libertou de todo pecado. Lui ti ha liberato da ogni Ele te colpa. libertou de toda a condenação. Lui ti ha liberato da ogni condanna. Você pode chegar diante de Deus alegre, E feliz. tu puoi arrivare dinanzi a Dio allegro, felice. Nenhum amém de Jesus, amém. Amen. Amen. Fica feliz com essa novidade? Non sei felice con questa notizia? Ah, pastor, mas tá difícil para entender isso. Pastore, ma è difficile da capire questo. Porque eu acho que eu estou em débito com Deus ainda. Perché io credo di avere un debito con Dio. Deixa eu dizer algo para você. Ti voglio dire una cosa. Deus não vai te cobrar pelo seu pecado. Dio non ti farà pagare il tuo peccato, non ti chiederà conto. Sabe por quê? Sai perché? Não, se Ele te cobrar por um pecado que você cometeu, Se lui ti chiede di pagare un peccato che tu hai commesso, Ele está com um problema sério. lui ha un problema. Se Ele te cobrar, se Ele te condenar a respeito de alguma coisa, Ele está com um problema muito sério. Se lui chiede che tu paghi per un qualcosa che hai fatto, lui ha un problema serio. Escandalizou agora ou não? Sei rimasto scandalizzato, Como que eu falei, sim ou não? come ho detto, Graças a Deus você tem revelação da graça de Deus. non è la rivelazione della grazia. Mas muitas pessoas têm medo de entender, têm medo quando eu falo isso. Ma molte persone hanno paura quando dico questo. Sabe por quê? Sai perché? Deus não pode nos condenar a respeito do pecado. Dio non può condannarci due volte, non può Você está pregando tudo já. Você não pode, Deus não pode te condenar a respeito Dio non ci può condannare per un peccato ou de qualquer outra coisa. o per qualsiasi altra cosa. Sabe por quê? Sai perché? Porque se ele faz isso, Perché se lui fa questo, ele está anulando o sacrifício de Jesus. lui sta annullando il sacrificio di Gesù. Non paga 2 volte. É por isso que ele falou. O tradutor já sabia o que ia falar. Está entendendo?
State capendo? Deus não pode te condenar a respeito de algo que Jesus já pagou. Dio non può condannarti rispetto a qualcosa che Dio ha già pagato. Não tem sentido. Non ha senso. Se ele chegar diante de você e te cobrar pelo que você fez, ele está falando tudo que meu filho fez foi em vão. Se lui ti arriva e ti chiede di pagare qualcosa che tu hai fatto, lui sta dicendo tutto quello che mio figlio ha fatto è stato vano. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Fala, capendo? pastor, mas é bom demais esse negócio. Dici, pastore, ma è troppo bella sta Parece cosa. mentira. Sembra una bugia, guarda. Deixa eu te contar algo. Ti voglio dire una cosa. É bom demais È troppo bello e é verdade. ed è vero. Você pode desfrutar dessa realidade. Tu puoi godere di questa realtà. Fica feliz? Amém. Felice con questo. Eu estou querendo tirar todo o medo de você. Io oggi voglio togliere tutta la paura. Você não deve ficar ansioso. Tu non devi rimanere Você in não ansia. deve ficar preocupado. Non devi rimanere Não precisa preoccupato. ter medo de Deus. Non devi avere paura Não di precisa se Dio. esconder de Deus. Non ti devi nascondere da Não Dio. precisa ficar com medo das circunstâncias. Non devi avere paura delle Porque Ele te circostanze. ama. Perché Lui ti Ele ama. mandou seu filho morrer na cruz por Lui você. ha mandato suo figlio a Para morire que você nella pudesse ser croce. livre. Perché tu potessi Para avere poder amar o libertà. Senhor. Per poterti amare. Amém? Amen. Amém. 1 João 4,18. Prima Giovanni 4,18. No amor não existe medo. Nell'amore non c'è paura. Nós temos medo e nós ficamos ansiosos porque às vezes nós não entendemos ainda o amor de Deus. Noi abbiamo paura e rimaniamo in ansia perché non capiamo l'amore di Dio. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Fratelli, Para que capite? você possa vencer as circunstâncias da sua ansiedade, você precisa entender que você é amado por Deus. Perché tu vinca le circostanze, l'ansietà, devi capire che tu sei amato da Dio. Então João está dizendo aqui, no amor não existe medo. E quindi Giovanni dice, nell'amore non c'è Ou paura. seja, a raiz do problema é a falta de amor. E quindi la radice del problema è la mancanza di Na amore. verdade não é falta de amor, é falta do meu entendimento que eu sou amado. In realtà non è mancanza di amore, è mancanza della conoscenza che io sono amato. Quando eu não entendo o amor de Deus, eu tenho medo. Quando io non capisco l'amore di Dio, io ho paura. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno É que capendo. ele diz, antes o perfeito amor lança fora o medo. E lui dice, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quando Amém. você entende o amor perfeito de Deus para com você, você não precisa ter medo. Quando tu capisci l'amore perfetto che Dio ha per te, tu non devi avere paura. Qualquer circunstância que vem na sua vida, você não vai ter medo. Por quê? Porque eu sinto que eu sou amado. Qualsiasi circostanza viene nella tua vita, tu non devi avere paura perché tu senti che sei amato. Ele continua aqui, ora, o medo produz tormento. Lui continua e dice perché chi ha paura teme un castigo. Então, por que eu tenho esse tormento, esse castigo, né? Essa situação difícil? Quindi perché temo questo castigo, questa situazione difficile? Porque eu estou com medo. Perché ho paura. E por que eu tenho medo? E perché ho paura? Porque eu não entendi ainda o quanto que Ele me ama. Perché ancora non ho capito quanto lui mi ama. Os irmãos estão entendendo? I fratelli mi stanno capendo. Então, vamos ler de novo. Leggiamo di nuovo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Então, se você quer ser aperfeiçoado nesse amor, Quindi se tu vuoi essere perfetto in questo se você amore, quer ter revelação desse amor, se tu vuoi avere rivelazione di questo você amore, vai vencer todo medo. tu vincerai ogni paura. A única forma de nós sermos libertos do medo L'unico modo di essere liberati dalla é paura reconhecer que nós somos amados por è Ele. riconoscere che siamo amati da Dio. Amém. I fratelli stanno Parece ser uma capendo. coisa simples, Sembra una cosa così parece ser uma semplice, coisa muito superficial, sembra una cosa superficiale, mas a coisa mais profunda que você deve buscar na sua vida é ter revelação de quanto Jesus te ama. ma la cosa più profonda che devi cercare nella tua vita è avere rivelazione di quanto Gesù ti ama. Porque quando nós temos medo, quando nós temos culpa e achamos que não somos amados, nós agimos como Adão, nos escondemos de Deus. Perché quando noi abbiamo colpe e sentiamo che non siamo amati, facciamo come Adamo, ci nascondiamo da Dio. Os irmãos estão entendendo isso? I fratelli capiscono questo? Sim ou não? Sì o no? Amém. Diga a pessoa que está do seu lado. Diamo la persona a fianco a te. Você é amado por Deus. Tu sei amato da Dio. Você não tem Tu sei amado da Dio, tu sei amado da Dio. Tu non hai idea di quanto Dio ti ama. Nós não estamos aqui falando de uma religião. Noi non stiamo Posso dire parlando di una una cosa? religione. Nós estamos falando do amor de Deus. Noi stiamo parlando della Oggi è la risposta di quello che Deus. Tu sei amato. Não È vero? importa as circunstâncias. È vero o no? Você Che é risposta amado de Dio? Deus. Tu sei amato da Fala Dio. para a pessoa que está do outro lado. Você é amado de Deus, meu irmão. Stiamo pensando dall'altro lato. Tu sei amato da Dio. Não tenha dúvida disso. Non avere dubbi. Não precisa ter medo. Non avere paura. Deus te aceitou. Dio ti Ele accetta. te ama. Lui ti ama. Aleluia. Então nós precisamos nos alimentar todos os dias com esse amor de E quindi Cristo. ci dobbiamo alimentare tutti i giorni con questo amore.
Quando nós cremos nesse amor, Quando noi crediamo in questo nós amore, vencemos o medo. noi vinciamo la paura. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Perché la Bibbia dice che il perfetto amore scaccia via ogni paura. Se você vê que uma área da sua vida você está tendo muito medo, Se tu vedi che in qualche area della tua vita hai troppa paura, medite no amor de Deus para você. medita nell'amore di Dio. Fala, eu sou amado por Deus. Di io sono amato. Eu não tenho por que ficar preocupado. Io non devo rimanere Não tenho por que preoccupato. ficar com medo. Non c'è motivo di avere Mesmo se eu paura. estou passando uma situação difícil, Anche se la situazione è difficile, tudo coopera para o meu bem. tutto coopera per il mio bene. Amen. Se eu não estou vendo acontecer ainda, Se io non vedo che sta succedendo ancora, mas eu sei que Ele me ama, ma io so che lui mi ama, eu não preciso ficar preocupado. io non devo rimanere Até as preoccupato. coisas ruins que eu tenho vivido vão cooperar para o meu bem lá na Anche le frente. cose malvagie che ho vissuto coopereranno al mio Quanto bene. mais revelação você tem do amor de Deus, mais convicto você tem essa verdade. Quanto più rivelazione hai dell'amore di Dio, più convinzione hai in questa Quanto mais verità. você acredita que você é amado pelo teu Pai, menos medo você vai ter das circunstâncias. Quanto più credi che sei amato da tuo padre, meno paura avrai nelle circostanze. As circunstâncias não vão te parar. Le circostanze non ti fermeranno. Amém. Amen. Amen. Vamos ver o versículo 10. Leggiamo il versetto 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Você não precisa ter medo. Tu non devi avere paura. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Dio ha inviato suo figlio per salvarci. Ele nos amou, a Bíblia diz. Lui ci ha amato, dice la Bibbia. Amen. Você crê que você é amado? Tu credi che sei amato? Pensa comigo. Pensa con me. Você acha que Jesus é precioso para Ele? Tu pensi che Gesù sia prezioso per Dio? Sim ou não? Sì o no? Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Lui ha inviato suo figlio per salvarci. O que Ele poderia negar para você? Cosa potrebbe mai negarti? Ah, não, mas essa situação é muito difícil, pastor. Ah no, ma questa situazione è difficile, Mas isso que eu pastore. estou vivendo é muito difícil. Ma questo che sto vivendo è troppo Deixa eu difficile. dizer algo para você a respeito do que a Bíblia diz. Io ti voglio dire qualcosa riguardo a quello che dice la Bibbia. A Bíblia está dizendo que Ele nos amou e enviou o seu Filho. La Bibbia dice che Lui ci ha amato e ha inviato suo A figlio. consequência do amor dele é enviar o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar. La conseguenza del suo amore è inviare il suo figlio al posto O nostro. que isso implica na minha vida prática? Cosa implica nella mia vita pratica? Se ele abriu mão daquilo que é mais precioso, Se Lui ha lasciato quello che è più prezioso per Lui, o que pode ser difícil para Deus? cosa può essere difficile per Dio? Você acha que é mais difícil Deus abençoar o seu trabalho ou enviar o Filho dele para morrer por nós? Credi che sia più difficile per Dio benedire il tuo lavoro o inviare il suo figlio a morire per Você te? acha que é mais difícil para nós termos um casamento? Desculpa. Você acha que é mais difícil para ele abençoar o nosso casamento ou enviar o seu filho para morrer por nós? Pensi che sia più difficile per Dio benedire il tuo matrimonio o inviare il suo figlio a morire? Você acha que é mais difícil para ele te curar de uma enfermidade ou enviar o seu filho? Credi che sia più difficile per Dio guarirti da una malattia o inviare il suo figlio a morire? Você acha que é mais difícil para ele abençoar a sua célula, você multiplicar ela, crescer, avançar? Ou enviar o seu filho? Credi che sia più difficile per Lui moltiplicare la tua cellula e benedirti o inviare il suo figlio a O morire? que você acha que é mais difícil para o Senhor? Cosa credi sia più difficile per il Signore? Falei muita coisa, né? Ho detto tante cose, vero? Eu estou pensando em qual deles eu falo, pastor. Deixa eu pensar aqui. Em todas elas, o mais difícil para ele foi enviar o seu próprio filho. Di tutte queste, la cosa più difficile per Dio è stata inviare il suo figlio. Isso implica que não há limites para o Senhor nos abençoar. Questa è un'implicazione che non ci sono limiti nelle benedizioni Não há del Signore. limites para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Non ci sono limiti per quello che il Signore vuole fare nella tua Diga isso vita. para a pessoa que está ao seu lado. Dillo alla persona che sta a Não há limites para a bênção de Deus na sua Non ci sono vida. limiti per la benedizione di Dio nella tua Non vita. ci sono limiti per la benedizione che Dio nella tua terra. Amen. Amém. Amen. Agora deixa eu dizer algo para você. Ti voglio dire una cosa. É muito importante você entender a base desse amor. È molto importante che tu comprenda la base di questo amore. Porque às vezes nós olhamos para o nosso amor para com Deus. Perché a volte noi vediamo il nostro amore verso Dio, Mas essa não pode ser a base do nosso ma relacionamento. non può essere la base della nostra relazione. Nunca se relacione com Deus com base no seu amor. Non relazionarti mai con Dio in base al tuo amore. Ao teu amor. Al tuo amore. Não se relacione com Deus assim. Non ti relazionare con Dio così. Sabe por quê? Sai perché? Em algum momento nosso amor vai falhar. Perché in qualche momento il tuo amore fallirà. Tem dia que nós acordamos muito bem, nós amamos a Deus, falamos, louvamos ao Senhor e Ele está tudo bem. Ci sono giorni che noi stiamo molto bene, ci stiamo bene, lodiamo il Signore e va tutto a posto. Mas tem dia que nós acordamos tristes.
Ma ci sono giorni che ci svegliamo tristi, frustrados por alguma coisa. frustrati per Nós qualche tivemos uma situazione. perda muito grande. Abbiamo perso qualcuno. Qual que é a primeira coisa que nós qualcosa. pensamos? Qual è la prima cosa che Ah, pensiamo? Deus esqueceu de mim. Ah, Dio si è Deus dimenticato não di me me. ama mais. Dio non mi ama più. Tudo que ele falou pra mim, não sei se era verdade, acho que eu não sei. Tutto quello che mi ha detto non so nemmeno se è vero, non lo so. Eu sei que você já nunca pensou isso, amém? Io so che tu non hai mai pensato a questo, amen. Mas nosso amor é falho. Ma il nostro amore può mancare. Então Deus não se relaciona conosco com base no nosso amor. E quindi Dio non si relaziona con noi in base al nostro amore. Ah, pastor, mas Jesus disse que ele resumiu todos os mandamentos, que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ah, pastore, ma Gesù ha riassunto tutti i comandamenti e ha detto amate Dio al di sopra di ogni cosa. Quem já leu isso na Bíblia? Chi ha mai letto questo nella O que você me Bibbia? diz desse versículo, pastor? Cosa mi dici di questo versetto, Nós pastore? temos que amar o Senhor. Noi dobbiamo amare il Signore. É verdade, nós temos que amar o Senhor. È vero, noi dobbiamo amare Mas il o Signore. nosso relacionamento com Ele não pode ser baseado nesse amor nosso. Ma il nostro rapporto con Lui non può essere basato sul nostro amore per O Lui. nosso amor é uma consequência do amor dele por nós. Il nostro amore è una conseguenza del suo amore Você per está noi. entendendo onde eu quero chegar? Tu stai capendo dove voglio arrivare? Deixa eu ler esse texto novamente que nós lemos aqui. Volta Voglio para o leggere di nuovo questo testo. Olha o que a palavra diz lá no início. Guarda cosa dice la parola all'inizio. Nisto consiste o amor. In questo è l'amore. Então ele coloca 2 pontos ali. E mette 2 punti. Quando ele põe quando nós colocamos 2 pontos numa frase, Quando nella Bibbia si mettono 2 punti in una frase, significa que o que eu vou explicar é o resultado, né? É o objetivo. Como fala? significa A explicação, graças a Deus. Obrigado. É uma explicação daquilo que eu falei antes. significa che dopo i 2 punti viene la spiegazione di quello che ho detto prima. Sim ou não? Sì o no? Alguém entende aqui? Qualcuno capisce qua? Interpretação. L'interpretazione. Então ele fala, nisto consiste o amor. Dice in questo è o consiste E l'amore. agora ele está falando assim, eu vou te explicar no que consiste o amor, amém? Sta dicendo io ti spiegherò cos'è l'amore, in É cosa isso consiste. que está escrito aqui? È quello che c'è scritto? Sim ou não? Sì o no? E aí ele explica. E lui spiega. Não, diz assim comigo, não. No, così come no, Não. no. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Non che noi abbiamo amato O Dio. que ele está dizendo aqui? Cosa sta O dicendo? amor não consiste no meu amor para com Deus. L'amore non consiste nel mio amore verso Dio. É isso que você está entendendo? È quello che stai capendo? E aí ele explica. E lui spiega. Mas, Ma, lembra que sempre quando ele coloca um mais, ele vai elevar o padrão. ricordati sempre che quando dice un ma, lui innalza lo Ele fala uma standard. realidade que nós vemos. Lui dice una realtà visibile. Muitas pessoas tentam amar Deus e se relacionar com base no seu amor próprio. Molte persone cercano di amare Dio di più e relazionarsi in base a E questo. ele fala assim, eu vou colocar um mas aqui, E lui dice ma io vou pôr um mas metterò un ma qua e vou colocar o padrão elevado. e alzerò lo standard. E aí ele diz, E lui dice, de novo, vamos voltar. Não em que nós tenhamos amado a Deus, sogniamo non che noi abbiamo amato Dio, mas ma em que Ele nos amou. che Egli ha amato noi. O que isso significa? Cosa significa? O nosso relacionamento com Deus deve ser baseado no amor dele por nós. Il nostro rapporto con Dio deve essere basato nel suo amore Se verso di você noi. ainda se relaciona no seu amor, baseado no seu amor para com Deus, você vai ter problemas. Se tu ancora ti rapporti con Dio in base al tuo amore verso di Lui, tu avrai problemi. Porque no dia que você não está bem, você vai sentir em dúvida se você é amado por Deus. Perché nel giorno che non stai bene, tu avrai dubbi se sei amato da Se Dio. você é ou não aprovado por Deus. Se tu sei o no approvato da Por Dio. quê? Porque o nosso amor é falho. Perché? Perché il nostro amore Faz manca. sentido para vocês? Il nostro amore non è perfetto. Sim ou Ha não? senso? Se faz sentido, dá um tchauzinho para mim, para eu saber. Se fa senso, fammi un sorriso, muovi la mano. Amém. Pode sorrir também? Tá bom. Amém. Desculpa. Brincando com você para acordar o pessoal. Eu falei sorriso. Falei ou não falei sorriso? L'ha detto o non l'ha detto sorriso? Não, falei não. Pastor, não pode mentir não. Estou fazendo isso para quebrar o gelo com você. Você está tão assim, vibrado que eu estou te falando. Io sto un po' rompendo il ghiaccio come ti vedo molto così. Você precisa deixar o Espírito falar com você. Tu devi lasciare che lo Spirito parli con te. Nós não podemos relacionar com base no nosso amor. Noi non ci possiamo rapportare con Dio in base al nostro amore. Sempre chega diante de Deus baseado no amor dele para com você. Sempre vai davanti a Dio pensando al suo amore. Se nós baseamos o nosso amor, nós vamos ter momentos de dúvidas. Se noi ci basiamo nei nostri amori ci saranno momenti di É dubbio. aí que nasce o medo. È lì che nasce la paura. É aí que nasce as ansiedades e as preocupações. È lì che nasce l'ansietà, la preoccupazione. Amém? Amen. Amém. Então, não se cobre por essa questão. Ah, mas tem que amar Deus. Quindi non ti caricare con questo peso di dover amare Dio.
Nós sim devemos amar a Deus. Noi dobbiamo amare Dio, Mas sì. primeiro eu preciso entender o quanto eu sou amado. Ma prima devo capire quanto sono Quando amato. eu entendo o quanto eu sou amado, eu respondo com o meu amor para com Ele. Quando io capisco quanto sono amato, allora io rispondo col mio amore. Todo mundo que inverte essa ordem vai ficar sofrendo. Tutti quelli che invertono quest'ordine soffriranno. Todo mundo que começa querendo amar Deus primeiro, para depois receber o amor de Deus, vai sofrer. Tutti quelli che cercano prima di amare Dio per poi ricevere il suo amore Não soffriranno. é o que Deus pensa a respeito de nós. Non è quello che Dio Não pensa é di dessa noi. forma que Ele se relaciona conosco. Non è così che Lui si rapporta Na con nova noi. aliança, Ele começou e nós terminamos. Nella nuova alleanza Lui ha iniziato e noi Ele finiamo. fez o que era necessário para que nós pudéssemos ser salvos. Lui ha fatto ciò che era necessario per assicurarci la salvezza. Então Ele nos ama e nós recebemos amor. Quindi Lui ci ama e noi riceviamo l'amore. E a partir disso eu posso amar também. E a partire da questo io posso amare. Os irmãos estão entendendo? I fratelli stanno Vabbè. capendo? Então olha a comparação que eu vou fazer aqui. Quindi guarda il paragone che farò Então qua. na lei, a lei na verdade, né? A lei manda que nós amarmos a Deus. Quindi la legge ci ordina, ama Dio. Já viu a lei? Ha mai visto un comandamento? La Então a legge? lei manda para nós amarmos a Deus. La legge ci impone, ama Dio. Mas a graça diz que nós somos amados por Ele. Ma la grazia ci dice che noi siamo amati da Lui. Você consegue ver a diferença? Riesci a vedere la differenza? Quando você vive na lei, você vive querendo amar a Deus de qualquer forma. Quando tu vivi nella legge, tu vivi che vuoi amare Dio in ogni Nós modo. não conseguimos 100% do nosso tempo, todos os dias da nossa vida, amar a Deus. Ma noi non riusciamo il 100% del nostro tempo, ogni giorno, tutti i giorni della nostra vita, a amare Dio. Deus sabe disso. Dio lo sa. Por isso que Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar para Per nos questo Lui ha salvar. inviato suo figlio a morire nel nostro A posto. única forma de resolver o problema é Ele mostrar o próprio amor para conosco. L'unico modo di risolvere il problema è mostrando l'amore. Amém? Amen. A lei condena o melhor de todos nós. La legge condanna il miglior uomo, il migliore di noi. Ainda que seja o melhor de todos, aqueles mais piedosos, aquela pessoa mais correta. Anche se è quella persona che ha più pietà, anche se è la persona più corretta di tutte, Em algum momento ela vai pecar. in qualche momento lei Em sbaglierà. algum momento ela vai errar. In qualche momento Às vezes a penserà. gente vê pessoas no mundo e fala assim, uau, essa pessoa é tão perfeita, só falta converter. A volte vedono delle persone del mondo e dicono wow, questa persona è perfetta, manca solo che si converte. Quantos já pensou assim já? Quante non hai mai pensato? Nossa, aquela pessoa ajuda todo mundo, tem um coração muito bom, só falta converter. Mamma mia, quella persona aiuta tutti, è un cuore buono, gli manca solo convertirsi. Alguém já ouviu essa frase? Ou talvez já disse? Qualcuno l'ha mai detto, mai sentito una cosa del genere? Deixa eu dizer algo, se falta converter, falta tudo. Converter porque falta tudo. Se manca la conversione manca tutto. Os irmãos estão entendendo? I fratelli capiscono? Às vezes a gente tem essa ideia de que fazer tudo bem é